Alguns grupos, como os Quakers em meados do século XVII, eram contra os chamados pastores mercenários, que aceitavam pagamentos pelos seus serviços. Eles se queixavam que isso separava os pastores dos leigos. Após lutas, conflitos e debates nas primeiras décadas da Reforma, surgiram 4 formas distintas de protestantismo. São as expressões luterana, reformada, radical e anglicana do protestantismo. Esses movimentos apareceram primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O primeiro dos movimentos protestantes foi o luterano. O movimento luterano começou quando o padre católico Martinho Lutero, em 1517, pregou sua lista de 95 teses na porta de sua igreja em Wittenberg, Alemanha. Lutero baseou-se em sua própria experiência para criar uma nova compreensão da fé. Ele insistia que os humanos são incapazes de serem virtuosos sozinhos e que a retidão vem unicamente de Deus com o perdão dos pecados. No culto, Lutero manteve mais elementos da missa católica tradicional do que os outros grupos protestantes. Ele acreditava que alguns rituais continham uma tradição antiga e venerável. Mas a doutrina católica da transubstanciação, segundo a qual, durante a comunhão, o vinho e o pão literalmente tornam-se o corpo e o sangue de Cristo, foi substituída por Lutero pela doutrina da presença real. A doutrina revisada de Lutero diz que o vinho e o pão não são alterados metafisicamente, mas apenas que Jesus realmente se faz presente durante a comunhão. Lutero baseou sua doutrina na declaração de Jesus na última ceia, quando ele quebrou o pão e disse: "Este é o meu corpo." Lutero manteve 2 sacramentos, o do batismo e o da comunhão. Mas os outros 5 sacramentos católicos, crisma, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, foram abandonados ou rebaixados para algo inferior a sacramentos. Lutero dizia que Cristo não os teria instituído e que a esses outros sacramentos faltava a promessa da graça. Da mesma maneira, Lutero abandonou dogmas católicos como o do purgatório, o das relíquias de santos e o do acúmulo de méritos. Ele acreditava que esses dogmas não possuíam respaldo bíblico claro. Ulrich Zwingli estava mais para um pastor político. Como ardente patriota suíço, ele defendia os direitos de seu país contra as intromissões de autoridades políticas e eclesiásticas externas. Quando Zwingli assumiu a posição de pastor em Zurique, em 1519, ele chamou atenção ao declarar que pregaria continuamente a partir do Novo Testamento. Zwingli disse que basearia toda a devoção religiosa unicamente na autoridade da Escritura. Isso o levou a se opor a várias práticas católicas tradicionais, tais como o jejum, a prece aos santos, a doutrina do purgatório e a obrigação de pagar o dízimo. O Concílio de Zurique exigia um debate público entre Zwingli e os representantes do bispo. Para esta ocasião, Zwingli produziu 67 artigos, vários deles centrados no tema emergente da liberdade com relação às regras e às restrições eclesiásticas. As modificações de Zwingli acabaram por tornar-se um padrão para as igrejas reformadas. Em contraste com a abordagem luterana, Zwingli afirmava que a igreja devia fazer apenas o que consta nas Escrituras. Não pode apenas evitar o que é condenado. As diferentes igrejas reformadas aplicaram esse princípio diversamente, mas todas eliminaram muito mais da liturgia católica tradicional que os luteranos. A arte era muito importante nas igrejas antes da Reforma. Muitas pessoas não sabiam ler, o latim usado na missa não era compreendido pelas pessoas, então os fiéis se sentavam no santuário. Sem saber exatamente o que ocorria, não participavam ativamente da missa. E a arte que eles podiam observar, lendo as figuras que estavam nos vitrais, nas pinturas e nas estátuas, se tornou muito importante para eles. Mas, infelizmente, para alguns aconteceu de a arte se tornar mais importante do que aquilo que era representado. E isso foi parte da crítica da Reforma. Queriam fugir disso, dos que louvavam mais a obra de arte que o seu tema.
Lamentavelmente, foram destruídas muitas peças incríveis na Reforma. Algumas pessoas assumiram a posição de que o único meio de cura estava na destruição de toda a arte, e isso foi muito triste. A tradição reformada também começou a procurar um modelo bíblico apropriado para organizar o governo da Igreja. João Calvino, pastor francês em Genebra, achou seu modelo em uma ordem de ministério de 4 frentes que ele dizia ter sido instituída por Jesus. As 4 ordens eram pastor, doutor, que chamaríamos de professor, ancião e diácono. Muitas diferenças teológicas impediram que os luteranos e a comunidade reformada cooperassem numa frente protestante comum. A questão que causava mais divisão era a comunhão. Zwingli achava que o conceito de Lutero de presença real lembrava demais a transubstanciação católica. Ele argumentava que pão e vinho significam ou representam o corpo e o sangue de Cristo. E a comunhão, por conseguinte, era só um memorial do que Cristo fez. Zwingli acreditava que a comunhão era claramente secundária ao serviço da palavra. Ele sugeria que a ceia fosse celebrada trimestralmente, opondo-se assim ao desejo de Lutero de manter a palavra e o sacramento juntos no culto cotidiano. Os reformados também recebiam os elementos sentados em vez de irem até à mesa. Os radicais religiosos surgiram logo no início da Reforma. Todo esse grupo de radicais representa um terceiro ramo do movimento protestante. Havia 4 tipos distintos de radicais: os teocratas revolucionários, os espiritualistas, os antitrinitários e os anabatistas. Os teocratas e espiritualistas surgiram no início da Reforma alemã. Thomas Müntzer alegava ter recebido uma revelação que supostamente ia além da Escritura, e acreditava que essa revelação seria cumprida na história. Müntzer pregava que os eleitos se separassem dos ímpios e declarava que os príncipes cristãos deviam tomar a espada para estabelecer os preceitos de Deus. Durante mais de um século, Müntzer seria um símbolo tanto para protestantes como para católicos romanos. Mas os radicais chegaram a limites perigosos em seus esforços para derrubar a sociedade existente. O terceiro grupo de radicais foram os antitrinitários. O mais famoso deles, no século XVII, foi Miguel Serveto, médico e filósofo espanhol, também conhecido como Michael Servetus. Preso em Genebra em 1553 pelas autoridades civis, Servetus foi julgado por heresia e condenado à morte. Sua execução foi importante para a autocompreensão protestante. Ela gerou um debate sobre a essência da fé protestante. Sua execução também gerou uma defesa da liberdade religiosa que se tornaria crucial para os protestantes que viriam. João Calvino participou na condenação de Servetus a ser queimado na estaca. E para ele, a execução foi um triunfo da verdade sobre a heresia. O termo anabatista ainda é às vezes usado para identificar vários desses grupos radicais. Mas o termo se aplica de modo mais apropriado a um grupo menor, cujos membros buscavam restaurar o estilo de vida apostólico que existia entre as primeiras comunidades cristãs. A alcunha anabatista, na verdade, foi um termo inventado pelos oponentes desses grupos. Anabatista quer dizer rebatizador, e é usado para grupos que creem que o batismo não é para crianças. Os anabatistas creem que o batismo é só para os que podem confessar sua fé. Os grupos anabatistas mais significativos foram os irmãos suíços, os menonitas e os uteritas. Os menonitas levam o nome de seu teólogo líder e antigo padre, Menno Simon, e ficavam na Holanda e no norte da Alemanha após 1540. Na América do Norte, descendentes da tradição menonita incluem várias comunidades Amish em áreas rurais de vários estados e no oeste do Canadá. Os anabatistas foram presos, banidos ou executados em graus variados ao longo dos séculos XVI e XVII. As razões legais para essa perseguição eram violação da lei civil, rebelião e heresia. A perseguição foi ampla o bastante para criar entre os anabatistas um sentimento de igreja de mártires. É impossível para os batistas documentarem sua história do modo como outros o fizeram.
A documentação é difícil para um grupo perseguido. Por não tolerarmos manipulação em questões religiosas, fomos severamente perseguidos até o ponto de sermos mortos em nossos primórdios. Em especial, onde soberanos resolviam decretar que todos naquele país deviam aderir à mesma igreja. Sentíamos que ser de uma igreja deveria ser uma conclusão da experiência religiosa. Cada um precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. Alguns creem que você precisa ser batizado para ser salvo. Os batistas nunca defenderão isso. Eles acreditam que você é salvo pela graça através da fé. Se batizamos por imersão, é porque isso é uma representação do que aconteceu com Cristo. Ele foi morto, foi enterrado e ressuscitou. O batismo vem depois da conversão e não como parte dela. Assim é retratado o que acontece ao indivíduo em sua confiança em Cristo. Ele é enterrado para sua antiga vida de pecados e ressuscita uma nova vida em Cristo Jesus. Por mais de 1000 anos, a Inglaterra foi católica. No ano de 1509, Henrique VIII subiu ao trono. Ele desposou Catarina de Aragão, mas ela e Henrique não conseguiram gerar um herdeiro homem. Em 1527, Henrique decidiu que o casamento deveria ser desfeito. Mas o Papa se recusou a conceder uma anulação. O parlamento inglês aprovou o ato de supremacia em 1534, que declarava o rei Henrique VIII como a autoridade suprema da Igreja da Inglaterra. Alguns viram tal lei como o início do protestantismo na Inglaterra. Outros viram a Igreja Anglicana como continuação da Igreja Católica. Mas desde então, como Igreja Inglesa, com uma autoridade local, o rei. O intuito da Igreja da Inglaterra no século XVI era ser uma igreja verdadeiramente nacional. Era para ser a Igreja na Inglaterra, não uma denominação à parte, necessariamente a Igreja de todas as pessoas. De certo modo, foi o desenvolvimento natural do que acontecia na Europa daquela época. Os Estados-nação estavam em formação, estavam descontentes com o poder internacional com o papado. Do século XIV em diante, na França, Itália, Alemanha, Espanha, todos os países diziam: queremos continuar católicos romanos na teologia, mas queremos o controle de nossa própria igreja. De certo modo, era tudo o que Henrique VIII queria. Para aqueles que haviam como continuação da Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra agora se tornara um meio-termo entre o protestantismo e o catolicismo romano. O protestante Thomas Cranmer ajudou a resolver o problema marital de Henrique VIII ao propor que a questão fosse colocada não ao Papa, mas sim aos teólogos das universidades. O primeiro livro de liturgia comum, escrito em 1549 e revisado em 1552, fora em grande parte obra do protestante Thomas Cranmer. Este é o livro de 1549, o primeiro livro de liturgia comum de Cranmer. Sua importância foi que ele se inspirou muito na beleza da liturgia católica da Idade Média, mas traduzindo-a para o vernáculo para ser acessível a todo o povo. O anglicanismo sempre considerou que, apesar da importância do clero e da importância dos bispos, o verdadeiro povo de Deus são os leigos, são todos os batizados, que agora participavam totalmente do culto graças ao trabalho de Cranmer. Em 1533, Cranmer tornou-se arcebispo de Canterbury. Em 1553, o catolicismo foi restaurado na Inglaterra, quando Maria, a filha católica de Catarina, tornou-se rainha. Cranmer foi queimado na estaca junto com algumas centenas de outros hereges protestantes. Outros protestantes fugiram para a Europa continental para cidades protestantes, como Estrasburgo, Frankfurt e Genebra. Quando Maria morreu em 1558, Isabel subiu ao trono. Ela era filha de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, e como rainha, foi virtualmente impelida por tal descendência a ficar do lado dos protestantes. A Inglaterra voltava ao protestantismo e os exilados podiam voltar para ajudar a protestantizar a igreja inglesa.